Irmãos, eu quero ler um texto para nós, em Atos capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler alguns versos. A leitura vai ser longa, eu prometo que as palavras não serão tão longas assim. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. E prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. E, tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. E quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. E nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: olha, os homens que os senhores prenderam estão lá no templo ensinando o povo. E então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trouxeram os apóstolos e apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. E Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de seus pecados. E nós somos testemunha desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. E então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não faça nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, vai ser destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e corre o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. E então, chamando os apóstolos, os açoitaram e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar, de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos neste momento, Senhor, pela tua palavra. A palavra do Senhor é poder, é vida, é força. E nós cremos nesta palavra, nós a recebemos
e é nela que vivemos e é por ela que nós nos movemos, Pai. Abençoa os teus filhos, ó Deus, nessa noite, derrame sobre nós a tua unção, Pai, e que a mensagem que tu tens para o coração dos teus filhos, que ela possa, ó Deus eterno, alcançar êxito nesta noite, que o Senhor venha amarrar e repreender todo impedimento, todo empecilho, todo ladrão da palavra, tudo aquilo que não procede do Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus e que haja um derramar santo do teu Espírito neste lugar e que portas espirituais sejam abertas para os seus filhos, para que possamos compreender as Escrituras, Pai. Te louvo pela vida de cada um dos teus filhos, roga a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Muito obrigado por ter tido paciência com a leitura que fizemos. Uma leitura, como disse, longa das Escrituras. Nós temos aqui um texto que hoje foi a minha meditação. Eu estou terminando de ler o Novo Testamento e hoje estava meditando sobre Atos e pensando a respeito da vida da igreja, quando a igreja nasceu, quando a igreja iniciou, não é? E Deus falava muito forte ao meu coração e, paralelo a essa passagem, eu li outras passagens que falam a respeito do que quero dizer nessa noite. O Espírito Santo foi aqui construindo na minha mente, não é? E eu fui anotando, depois passei para o computador, alguns textos que vão servir aqui de base para aquilo que eu quero falar. O que me chamou a atenção e o que quero falar nessa noite é como que o sofrimento, quando você está com Deus, ele traz alegria e não pesar. Como que muitas vezes a gente olha, por exemplo, para os homens de Deus do passado, conforme está em Hebreus 11, 32 a 40, capítulo 11, verso 32 até o 40, onde vai falar a respeito de muitos homens de Deus que sofreram e eles negaram ser consolados, porque para eles era um prazer, um privilégio, sofrer por causa do nome de Deus, por defender a causa de Deus. Nós vivemos num tempo muito difícil para o Evangelho. Ontem eu estava visitando uma família e a gente estava conversando à mesa e eu disse que ser pastor nesse tempo não é fácil. Inclusive, há um tempo atrás eu disse: Deus, eu não queria ser pastor nesse tempo, honestamente. E Deus me repreendeu, é claro, e disse: foi para esse tempo que eu te levantei, para que você possa falar sem temor a respeito do meu nome e defender a causa do Evangelho nesse tempo onde o Evangelho e a fé têm sido tão atacados. Eu acho que nunca a humanidade viveu um tempo como o nosso tempo, onde se questiona tudo a respeito da fé. Hoje acredita-se que há muitos erros nas Escrituras, inclusive vão reescrever, alguém disse que vai reescrever a Bíblia e vai purgá-la de todos os seus erros, vai reescrever a Bíblia através da inteligência artificial. Ou seja, todos aqueles pontos da Bíblia que ferem a sensibilidade dos homens de hoje vão ser tirados. E alguém vai mais longe e diz: olha, aqueles que têm Bíblia, conserve-as, porque poderá chegar um tempo onde as Bíblias não vão existir mais, ou vai existir uma Bíblia que não é a Bíblia verdadeira. E aqueles que puderem, que decore textos da Bíblia, para que tenham nos seus corações. Agora, irmão, eu não tenho medo disso. Eu acho que isso, os homens podem tentar de todas as formas destruir aquilo que é de Deus, mas ninguém pode fazê-lo, porque se essa obra é de Deus, se ela não fosse de Deus, já tinha sido destruída há muito tempo. Houveram homens muito mais poderosos no mundo, autoridades e lideranças do mundo mais poderosos do que temos hoje, cujo objetivo era destruir a palavra de Deus, ou destruir o nome de Jesus, ou apagar esse nome, inclusive. Mas nunca, jamais o homem conseguiu e jamais conseguirá. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz
No Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Num lugar inatingível, não quer dizer que ela esteja lá longe e que não possamos ir até lá para trazê-la até nós. Mas quer dizer que ela é indestrutível, como a igreja é indestrutível, como a fé é indestrutível. Podem lutar como quiserem, mas quando Deus coloca uma convicção no coração do homem, tudo se torna pequeno demais face à revelação do Senhor. Tudo se torna pequeno demais. Na igreja do primeiro século, que é o texto que acabamos de ler, havia um misto extraordinário de sofrimento e alegria no meio do povo de Deus. O povo sofria, mas estava alegre. Parece que uma coisa assim, há um contrassenso aqui, não é? Há uma coisa que parece que não bate. Como é que alguém pode estar feliz enquanto sofre? Enquanto passa por perseguição? Como é que alguém pode se alegrar enquanto está enfrentando lutas? É difícil pensar nisso. A condição em que eles viviam naquele tempo, em Jerusalém, na Palestina, era sem dúvida muito perigosa para os cristãos. Por quê? Porque eles haviam acabado de matar Jesus. Mas o matar Jesus não saciou a sede de sangue que aquele povo tinha, que os líderes religiosos, e não conseguiu acalmar a atmosfera de hostilidade contra os servos do Senhor. Jesus, inclusive, falou: gente, se eles me perseguem a mim, imagine vocês. Se ao lenho verde eles fizeram isso, imagina ao lenho seco. Se a mim perseguiram, então vocês são meus servos, vocês vão enfrentar perseguições. Vocês vão passar por luta, vocês vão ter que defender a vossa fé face à hostilidade. Para mim, a maior perseguição não é aquela que ameaça a sua vida física. Não é aquela que ameaça cortar o seu fôlego na terra dos homens. Não é o martírio físico, mas é aquela que ameaça destruir a sua fé, a sua crença, substituindo o evangelho por um outro evangelho, por algo que é contrário às escrituras. Paulo vai dizer: olha, se um anjo ou um outro apóstolo, quem quer que seja, vier trazer uma outra doutrina que não seja essa, considere maldito. E nós estamos vivendo a era do evangelho maldito, onde muitos estão ensinando um outro evangelho. O evangelho, esse evangelho de que venha Jesus e os seus problemas terminam. Venha Jesus e tudo vai ficar bem. A pessoa vem e isso não acontece, porque não vai acontecer. Os seus problemas não terminam quando você aceita Jesus. Pelo menos na perspectiva humana. Ainda que estando em Cristo, você está seguro. E você está protegido. E você tem a certeza de que a vitória é certa na sua vida, independente das circunstâncias, sim ou não? A crucificação de Cristo, como eu disse, não havia aplacado a sede dessas pessoas de destruir a obra do Senhor. Por meio da história de Saulo, você pode ver que havia uma perseguição ferrenha ao caminho, à igreja de Deus. A igreja era perseguida de uma forma violenta. Havia uma hostilidade muito grande contra a igreja. O inimigo queria, de todas as formas, silenciar a voz apostólica, como querem fazer hoje. Querem silenciar os crentes, levando os pastores e líderes a pregar um outro evangelho, senão o evangelho da cruz, o evangelho da salvação pela fé. Diz para você que você precisa praticar obras para você ser salvo, que você tem que fazer as coisas para você alcançar o perdão. Esse não é o evangelho. O evangelho é aquele onde você acredita na cruz do Senhor Jesus Cristo. Não é? Aqui houve no louvor que cantaram uma declaração de fé: acredito na cruz de Cristo.
acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nova vida traz. É esse evangelho que deve ser cantado e pregado em nossos púlpitos. Esse é o evangelho que liberta. Aleluia. Se nós observarmos, nós vamos ver que mesmo diante da perseguição, esses homens e mulheres de Deus, eles louvavam a Deus. No texto que nós lemos, aqui diz que eles, com alegria e singeleza de coração, eles louvavam a Deus. Eu vejo hoje cristãos que estão passando por lutas. Eu sei que todos nós temos lutas, todos nós enfrentamos as nossas perrengues no dia a dia. Mas, irmão, Jesus nunca nos deixou à cega. Ele, em João capítulo 16, verso 33, ele disse: em mim vocês têm paz, mas no mundo vocês vão ter aflição. É isso que o Senhor falou. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca prometeu ausência de problema. Ele prometeu presença. Ele falou: estarei com vocês todos os dias. A minha presença estará com vocês todos os dias. E é essa presença que nos faz levantar, sair da nossa casa, enfrentar o leão e o urso o dia inteiro, enfrentar os gigantes que aparecem em nossa frente e continuar caminhando em nome do Senhor. Aleluia. Diz o texto aqui no verso 41 que lemos, que esses discípulos, eles se alegraram por ter sido dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Era tudo um grande misto de sofrimento e alegria. Quando você tem Jesus e sabe quem você é nele, as suas lutas é motivo de louvor e exaltação, de louvarmos o Senhor, de glorificarmos o nosso Deus por aquilo que Ele, Deus, está realizando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ver o exemplo de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, Ele celebra a ceia, não é? Algo terrível aconteceu ali, as trevas. Jesus fala das trevas chegando. Ele já sentia a agonia da morte em si. E o texto vai dizer que ele convida os seus discípulos para cantar um hino. Eles cantam um louvor. Eles cantam um salmo de adoração a Deus. O Salmo 118. Depois você lê o Salmo 118. Que salmo! Nem parece que Jesus estava indo para a cruz, que naquela mesma noite ele seria levado preso, que no dia seguinte ele seria crucificado. Parece que estava tudo bem, eles cantam com uma alegria, sabendo que a cruz era iminente. Aleluia. Meus queridos irmãos, essa é a tônica do Novo Testamento. Quando você lê essas passagens, quando você lê o Novo Testamento, é isso que está lá. Alegria em meio ao sofrimento. Alegria em meio às lutas, em meio às crises, em meio às dificuldades. Nos momentos em que tudo parece conspirar contra, levantar-se contra. Você ergue-se e canta louvor a Deus. Você exalta o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, que é o capítulo que fala da fé, e você vai ver o sofrimento que essa gente passou. Ali ele vai falar que muitos foram lançados no fogo, foram cerrados vivos, foram feito isso e aquilo com eles. Mas você não vê um lamento no final do capítulo. Você vê um cântico de alegria, uma celebração. Oh, aleluia. Se nós, servos de Deus, entendêssemos isso, o inferno prostraria diante de nós. Oh, aleluia. Lembra de Paulo e Silas presos lá em Filipos? Eles estavam presos, tinha todo motivo para murmurar e reclamar. Eles estavam pregando o evangelho de Jesus, libertando as pessoas. E foram presos e lançados no cárcere interior. Mas diz que à meia-noite eles cantavam, não sei qual hino que eles cantavam.
alguns salmos certamente. E Deus entrou naquele cárcere sujo onde eles estavam. A Bíblia diz que houve um terremoto. A estrutura daquele cárcere abalou. As algemas caíram, as trancas caíram. A luz apagou e o carcereiro queria se matar. E Paulo diz, não faça isso. Estamos todos aqui. Ele pede luz, ao ver todos ali, ele diz, senhores, o que eu faço para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e você vai ser salvo, você e a sua família toda vai ser salva. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmão, que eu estou a dizer, das lutas que enfrentamos, e se você é um crente espiritual, você vai perceber o que eu estou dizendo. Nunca foi tão difícil ser crente como hoje, irmão. O evangelho ficou muito barato. A graça ficou muito barateada. Baratearam a graça. Os homens, os pregadores, eles promoveram o desprezo da graça. Hoje os homens pisam na graça. Pisam no sangue de Cristo. Hoje ensina-se aí até que você não precisa crer em Cristo para você ser salvo. Você precisa crer em Cristo. A teologia natural, ela diz que o homem pode encontrar Deus em qualquer ponto. Inclusive, eles ensinam que qualquer pessoa pode ser salva, porque a misericórdia de Deus ela é ampla. Aí quando fala a respeito da cruz de Cristo e de guardar os mandamentos, ele diz, não, quando uma pessoa, ele pratica o que é certo nessa vida, ele não rouba, ele não mata, ele não faz coisa errada, ele é transportado a uma transcendência dispensacional, ele é levado para um outro tempo antes da lei, e Deus o considera como estando vivendo antes até do dilúvio, onde não pode ser condenado porque não existe lei. Nós queremos arrumar uma brecha no céu para que todos cheguem lá. Mas o objetivo final não é esse. O objetivo final é desprezar o sacrifício de Jesus e o que Ele fez na cruz por nós. Porque eles dizem que o evangelho da cruz fere a sensibilidade de Deus e mostra um lado obscuro de Deus. Agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que aqueles que querem viver de uma forma piedosa em Cristo, enfrentam lutas, passam por provações. Sabe por quê, irmãos? Paulo, ele explica isso muito bem em Colossenses 1:24, onde ele fala que nós, como igreja, nós cumprimos parte do que resta do sofrimento de Jesus. Coloque esse texto para mim, por favor, se puder. Colossenses capítulo de número 1, verso 24, por favor. Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vocês estão aí? Entenderam isso aqui? É claro que nem toda a gente sente essa dor, porque nem toda a gente conhece ou entende aonde está. Nós vamos à igreja, nós gostamos do louvor, nós acalmamos a nossa consciência quando vamos à igreja, dizemos, não, eu estou praticando uma coisa boa. Mas não entendemos aonde estamos, esse é o problema. Olhe bem para mim, irmãos, porque isso é muito sério. O céu foi preparado para todos os homens, mas nem todos os homens vão chegar aos céus. E o fato de você pertencer a uma igreja, ou ir ao culto, ou praticar atos religiosos,
não te habilita para os céus. Você tem que entender aonde você está. Paulo está dizendo aqui para nós o quê? Que o sofrimento que ele passava, as lutas, era uma forma dele sofrer pela igreja. Dele sofrer por conta daquilo que se passava na igreja do Senhor. E que a maior dor e o maior desejo que ele tinha no coração é ver Cristo formado nas pessoas. A obra mais difícil de um pregador ou de um pastor é conseguir levar a igreja à oração. Talvez esse seja o trabalho mais difícil de um líder, de um pastor. Eu ontem completei 44 anos que eu aceitei Jesus, dia 20 de julho. E vai fazer 40 anos no ano que vem que eu pastoreio igreja. E para mim, a coisa mais difícil é conseguir levar a igreja à oração. Porque uma igreja que ora, um povo que ora e as pessoas que oram, eles vão entender o real significado da vida cristã. E você não vai ser enganado pelas coisas deste mundo. Porque você vai ser transportado daqui, do reino das trevas, para o maravilhoso reino da luz do Senhor. E você vai andar, o que Paulo diz em Efésios 4, como filhos da luz. Como alguém que entende aonde está, em que terreno você está pisando. E você vai olhar para o problema não de olho no olho, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Você vai olhar para os problemas em Cristo. E quando você olha para os problemas estando em Cristo, os problemas deixam de ser o gigante que parece ser e se transforma numa formiguinha que você amassa ela facilmente. Porque você está em Cristo. Amém? Pedro, capítulo 1, versículo 1 de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Pedro está dizendo o quê? Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Pedro sabia do que estava falando. As muitas misericórdias de Deus. Ele nos gerou, Ele nos regenerou. Não é? Não importa quem você era, Deus gerou você de novo, você foi novamente gerado em Cristo. Mas você não foi gerado para a tribulação, para a angústia, para o problema. Você foi gerado para uma nova vida, para uma vida cheia de esperança. Quando você nasceu de novo em Cristo, você nasceu para uma vida de esperança. Em Isaías 57:10, o texto diz que a nossa caminhada aqui no mundo, ela é uma caminhada comprida, difícil, complicada. Eu sei que o contexto ali do texto é outro, né? Na nossa longa viagem você se cansa, mas você nunca diz, é inútil, ou seja, não há esperança. Você encontra novas forças, por isso você não desfalece. Às vezes é difícil você vir à igreja, é difícil até professar a sua fé, parece até que Deus se esqueceu de você, mas se você nasceu para uma viva, para uma nova esperança, você sabe que passa céu e terra, mas o que Deus falou não passa, ao seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua vida. Precisamos crer nisso, irmãos, e viver isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para quê? Diga comigo, para uma viva esperança. Mas por que eu tenho esta viva esperança? Porque o meu Jesus não está morto, como eles querem fazer você pensar que esteja. O meu Jesus está vivo. Aleluia. Você pode declarar isso nessa noite, que o seu Jesus está vivo. Ele está vivo, você crê que Ele está vivo, está aqui. Essa foi a grande batalha dos discípulos no começo da fé. Você entende isso, irmão?
Você é capaz de compreender o que eu estou dizendo? O significado que eu estou dizendo perfeitamente, claro, você percebe. Mas e o significado que eu estou dizendo? Há um louvor que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não há temor. Oh, Jesus. Há algo de tremendo. Há uma esperança vívida que deve ser vivida por cada um de nós. Aleluia. Foi isso que movia. O que movia a vida dos apóstolos é exatamente esse viver sem temor. Esse viver a alegria de pertencer a Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou a dizer? Agora, o fato de você pertencer a Deus em relação ao mundo hostil significa que você fará parte do sofrimento de Jesus. Há uma forma de você parar o sofrimento na sua vida. Deixe Jesus. Porque enquanto você caminhar com Ele, o diabo vai te atacar. O inimigo tem oferecido para muitos, e muitos têm aceitado caminhos alternativos. Mas esse não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho da cruz, amém? É o caminho da vitória, é o caminho da bênção, é o caminho onde está o Senhor. Oh, aleluia! Primeiramente, nós devemos ter em mente que para isso devemos buscar a ajuda de Deus, para caminharmos em direção à cruz, nessa nossa trajetória. Precisamos de buscar a ajuda de Deus. Ninguém vence esses ataques que o diabo tem trazido. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão olhando para mim como quem não está entendendo. Eu estou falando que você, por pertencer a Jesus, você é alvo do diabo. E você só pode vencer isso com a ajuda de Deus. Você não consegue vencer isso com a ajuda de ninguém mais nesse mundo. Só Deus pode te ajudar a sair do pecado que você está nele, a vencer as mazelas da sua vida que você tem vivido. Essa vida de sobe e desce, hoje está bem, amanhã está mal, hoje vai para o céu, amanhã vai para o inferno. Irmão, só Deus pode te livrar disso. Só Deus pode libertar você disso, esse é o ponto. E o nosso problema é que nós não avaliamos isso de começo. Nós desconhecemos o caminho que seguimos. Nós não conhecemos o Jesus que é caminho, verdade e vida. E por desconhecer e ignorar isso, muitas vezes nós tropeçamos. Somos neutralizados pelo diabo, não avançamos. Quantos crentes estão paralisados, irmão? Não oram mais, não leem mais as suas Bíblias, não têm alegria de estar na igreja, não têm alegria para buscar o Senhor. Estão como Adão fugindo de Deus, mas ninguém foge de Deus, porque Deus, Ele te vê aonde você estiver, Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu endereço, Ele bate na sua porta. Ele vai lá. Oh, não é fugindo que você resolve, irmão. Não é cozendo folha de figueira que você se liberta da vergonha. Você se liberta da vergonha aproximando de Deus, aceitando o abraço de Deus, aceitando a paternidade de Deus, aceitando que Ele, Deus, tem a provisão para a sua vida e enfrentando as suas mazelas nele. Nele. Não há lugar para se vencer o diabo senão em Deus, senão no Senhor. O fato é, irmãos, que a trajetória de um cristão não é fácil. Quem te disser que ser crente é fácil, está mentindo para você, porque não é. Pelo menos para mim nunca foi. 43, 44 anos andando com Deus, e eu não tive um dia que eu pudesse dizer, não, ser crente é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Não é fácil. É difícil e é difícil demais. É impossível para mim ser crente. Para mim é impossível.
Agora, com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo, aleluia, Jesus falou: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Ele enviou o seu Espírito. Com a ajuda do Espírito, nós vamos atropelar tudo, irmão. Todo convite, tudo que o diabo oferecer, todas as suas propostas, todo o evangelho falso, aleluia. Quanto mais nós demorarmos para compreender isso, hoje você escreva isso no seu coração, porque eu não quero que você viva uma vida cristã iludido, achando que você está indo para o céu quando você não está. Eu quero que você caminhe com os olhos bem abertos, sabendo para onde você está indo. Com a ajuda de Deus, você vai caminhar para a vitória. Deus tem promessa para a sua vida. Quanto mais você demorar em compreender isso em sua mente, mais tempo você será mantido nesse estado de expectativa de que tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, que um dia isso vai mudar. É melhor você aceitar de vez e entender o quê? Eu não tenho nada com este mundo e este mundo não tem nada comigo. Não tem comunhão entre luz e trevas. O negócio é que você escolheu sentar na mesa do Senhor. E sentar na mesa do Senhor significa deixar a mesa dos demônios. Você escolheu sentar na mesa do Senhor e comer com Ele. Foi uma decisão sua. Você disse: eu quero Cristo. E isso tirou das trevas e trouxe para a luz. Tirou da mesa do diabo e colocou você na mesa de Deus. Pastor, mas que palavra pesada. Não é pesada, não, mas é o evangelho. Ele vai te libertar. Eu estou te dando tudo aqui para você sair dessa. Não, eu sou crente, mas as coisas não andam para mim. Eu sou crente, mas as coisas não acontecem para mim. Acontece para o fulano, não acontece na minha vida. Irmão, entenda de uma vez por toda: o mundo é hostil à igreja. Porque não há compatibilidade, são níveis diferentes. A igreja não está nesse mundo, não é desse mundo, não pertence a esse mundo, a igreja é celestial. Quando há a ascensão de Cristo, Ele vai para os céus, ali no capítulo 1 de Atos. Aleluia, a igreja vai com Ele. A igreja vai com Ele. A primeira coisa que devemos lembrar, irmãos, quando enfrentamos o inimigo, né, é o seguinte: que quando você toma o cálice do Senhor, enquanto você pega o cálice da salvação, esse cálice também nos fala, não só da salvação e do desfrute que você terá, mas também fala dos enfrentamentos, das lutas diárias, das batalhas todos os dias, né? Aleluia. Paulo fala a respeito disso. Não somos capazes de ver os valores disso, irmão, se andarmos na carne. Não há sentido para isso. Então eu vou ser crente, então como isso? E as coisas vão ficar mais difíceis? Mas é tão gostoso vencer o diabo, irmão. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas quando você embate contra ele e ele perde, e você chega no final de mais um dia, onde você olha para trás e diz: Jesus, obrigado. O diabo perdeu esse dia e o Senhor venceu na minha vida. Eu estou de pé, Senhor. Não estou caído, Senhor. Minha casa está de pé, Senhor. O Senhor me ajudou mais um dia. Foi mais um dia de vitória. Mais um dia com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o que te preocupa? Qual é a sua expectativa? O que você está esperando? Quando você fala assim: eu sou crente, o que você espera disso? Eu pertenço à igreja, gente. Pensa, olha bem, deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez vai te chocar. Não existe lugar
mais maravilhoso no mundo do que a igreja, quando Deus está nela. Não existe um lugar pior do mundo do que a igreja, quando Deus não está nela ou Deus não está na sua vida. Não tem lugar mais chato no mundo do que a igreja, irmãos. Quando você não tem Deus, quando Deus não está na igreja. É um lugar triste, é um lugar não tem sentido nenhum. Mas quando Deus está presente, não tem, é pedaço do céu, irmão. É céu na terra, é gozo na terra, é alegria do Senhor. Aleluia. Sabe o que é você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, meu Pai? E Ele virar para você e diz: filho, pode falar, estou aqui. O que tu queres? Senhor, olha, eu não quero nada, eu queria só conversar um pouco contigo aqui. E começar a viver essa comunhão com Deus. Não tem nada melhor do que isso, irmãos. Aleluia. Olhe bem para mim. Se você pertence a Deus, o diabo nunca se tornará seu inimigo. Seu amigo, aliás. Ele vai ser sempre seu inimigo. O reino de Satanás sempre vai mobilizar contra você, filho. Ele vai fazer de tudo para te derrubar, para destruir sua fé, para fazer você chegar à conclusão: não, olha, para mim não tem jeito não, é melhor largar a mão, é melhor desistir desse negócio de igreja. Mas deixa eu dizer, aonde o pecado abunda, a graça de Deus sobreabunda. Quanto maior for a profundidade que você desce, tanto maior você vai entender o amor de Deus por você. Porque aquele que muito ama é aquele que é muito perdoado. Talvez muitas pessoas não entendem o amor de Deus porque nunca entenderam de fato onde Jesus teve que ir para resgatá-lo e trazê-lo de volta. Quando você entende isso, isso se torna a coisa mais maravilhosa da sua vida. Aleluia. Quando você compreende isso, isso é libertador. Se Ele fez isso por mim, Ele não fará o resto. O que Paulo diz em Romanos 8? Olha, aquele que não poupou nem o seu filho. Deus entregou o seu filho por nós. Se tinha uma coisa preciosa, era Jesus, o filho unigênito. Não é o primogênito, era o unigênito, o filho de Deus. Era o único. Ele só tinha aquele. E Ele entregou para morrer em seu lugar. Olha o que o texto diz, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes, por todos nós o entregou. Será que Ele não vai nos dar, juntamente com essa dádiva que já temos, que é o Filho, todas as coisas? O que te preocupa? Pergunto mais uma vez. Qual é a sua esperança? O que está no seu coração, meu querido? Amém? O Senhor traz libertação às nossas vidas. Amém? Traz ou não traz? Agora olhe para mim. Ele te liberta, mas Ele não te tira da prova. É o que eu chamo de libertação sem libertação. E é isso que traz muita confusão para a gente. Lá em 1 Coríntios 10:13, já estou terminando, irmãos, minhas palavras. Paulo, ele falando sobre as provações que vêm sobre a gente, ele vai dizer que não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas o que acontece? Deus é o quê? Você crê que Deus é fiel? Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Coisa linda, não é? Mas olha o que vem depois, é mais chocante ainda. Volta lá, que eu acho que o verso está incompleto. Agora sim. Pelo contrário, juntamente com a tentação, olha bem, que não é a parte da tentação, é no meio da tentação, é no meio da prova,
É no meio da dificuldade. Ele não te livra da fornalha, ele entra com você lá dentro. Ele não te livra da cova, ele está dentro da cova com você. Antes, com a tentação, ele vai dar a você o escape, para que vocês possam suportar isso aí. O que vocês acham disso, irmãos? Livramento para que vocês possam suportar. Olha o que Deus quer que você faça. É uma coisa, eu acho isso fantástico. Não sei se você acha graça nisso, mas eu acho muita graça e muita piada e gosto disso. Ele não livra, ele não tira você da prova. Ele deixa você lá. Mas ele te dá força para dominar a prova. E é aí que está a maravilha. Aleluia. Lembra dos grandes leões lá na cova com Daniel? Leão estava lá, imagina você sentado lá de leões famintos. É terrível, não é? Só de pensar. Mas o Deus de Daniel estava com Daniel ali dentro e ele fechou a boca dos leões. O leão estava ali. Daniel passou uma noite inteira junto com eles. Não é? Mas os leões não puderam atacá-lo. O leão, o nosso adversário que anda em derredor da gente aí, ele está amordaçado pelo Senhor. Ele fica rugindo. Ele fica tentando de todos os jeitos, todas as formas. Mas ele não pode tocar um fio de cabelo da sua cabeça. A Bíblia diz que está todos contados, os cabelos da sua cabeça. Ninguém pode tocar. Aqueles que estão careca, já fica mais fácil. Tem algum careca aí? Tem não, né? Graças a Deus não. Está todo mundo cabeludo aí. Ah, só os meus pastores ali do lado. Ah, pois, tem mais aí. Então, você não fica livre da dificuldade, mas você aprende a dominar a dificuldade. Não é maravilhoso isso? Aleluia. Houve um homem de Deus chamado Paulo, que ele tinha um problema. Ele tinha um espinho na carne. Já vi pessoas dizer tanta coisa desse espinho na carne, né? O mais absurdo que eu li foi que Paulo era viúvo e a sogra não tinha para onde ir, ele tinha que carregar a sogra. E disse que ela era terrível. Mas claro que não é isso. Isso é disparate, esse negócio. Coitada das sogras aí. Tem sogra aí? Tem, né? Pois é. Muito bem. Ele ora a Deus. Ele ora 3 vezes a Deus, para Deus tirar aquele espinho da carne dele. Mas o Senhor disse, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, o que Paulo vai dizer? Ele vai ficar triste? Ah, eu orei a Deus, Deus não tirou o espinho. E o espinho da carne está aí, que tribulação. Igual somos nós hoje, fazemos muito isso. Eu orei a Deus para tirar aquela prova, aquela tentação que estava perto de mim, mas Deus não tirou e eu caí. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo vai dizer o quê? De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é então que aí eu sou forte. Quando eu penso que eu não consigo, com a ajuda de Deus, é aí que eu consigo. Quando eu acho que eu não posso, vai ser difícil para mim, é exatamente aí que Deus entra em ação e eu consigo vencer e subjugar aquilo que tenta me subjugar. Eu não sou escravo nem do medo, nem de nada dessa vida. Eu sou servo de Jesus Cristo e Ele está comigo. Ele está na minha vida, amém, irmãos? Isso é maravilhoso, aleluia. Paulo, ele não foi liberto desse aguilhão que estava na carne dele, né? Desse espinho que estava lá. Ele não foi liberto, mas ele vai dizer lá que de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Não é? Me gloriarei nas minhas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui, já vou terminar agora. Não é fácil
Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. O que eu estou falando para vocês também não é meras palavras. Eu não estou falando de algo alheio ou à parte de mim. Porque muito antes de eu trazer essa palavra, Deus falou muito comigo sobre isso. Deus tem ministrado ao meu coração sobre isso, não é? Agora, a vitória sobre todas essas coisas envolve num exercício espiritual. Você precisa se exercitar espiritualmente. Como é que o crente exercita espiritualmente? Por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus. E tem que ter a tentação, porque a tentação é que vai provar de fato onde você está em Deus. Não é? Lutero diz que todo verdadeiro cristão é forjado na oração, na meditação e na tentação. Não é? Tem que vir as provas. Então, Deus sabe, como muitas vezes nós clamamos, porque não queremos errar. Nós não queremos pecar. Quem aqui peca porque tem vontade de pecar? Não é assim. Ou tem alguém que peca porque realmente o pecado é bom, pastor? Não, eu acredito que não. Se você é uma nova criatura em Cristo, não é isso que você quer. Não é? Então, veja bem, nós devemos estar atentos a isso. E saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que está conosco. O que é fraqueza, o que é dificuldade para mim, pode não ser para você. Talvez se eu contar os meus problemas para você, você vai dizer, pastor, o que é isso? Eu achava que o senhor tinha problema, mas esse problema isso não é nada. Talvez você chegue e conte o seu problema para mim e fale, rapaz, por favor, isso não é problema. Que problema é esse? Não é? E de fato, é assim a caminhada cristã. Cada um com seus problemas, cada um com suas lutas, cada um com seus temores, cada um com seus apertos. É assim a vida cristã. E tem que ser assim. Porque se tiver tudo bem com você, sabe o que você vai fazer? Você vai caçar praia. Você vai caçar... Está tudo bem, não é? Não estou dizendo que na praia é pecado não, viu, irmãos? Só estou dizendo... Só estou dizendo... que quando tudo vai bem, muitas vezes a gente nem pensa. Mas quando a coisa aperta, irmão, quando as coisas começam a apertar, e você sente que a sua vida espiritual está ameaçada, você sente o peso disso. Quando você sente que a sua salvação, é o que Davi disse para Deus, Senhor, não tire de mim o teu espírito, e torna dá-me de volta a alegria da salvação. Porque talvez você é salvo, mas você não tem alegria mais de ser salvo, não há brilho em você. Você é salvo, mas você está sem brilho. Não sei se você já olhou para algum crente no rosto dele e falou, rapaz, eu sei que você é crente porque eu vejo fé em você, mas eu não vejo gozo em você, eu não vejo alegria. Vamos cantar, o camarada parece que está morto. Vamos orar, aquele desânimo todo. Vamos ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia e já dorme em cima da Bíblia. O pregador está pregando, suando a camisa ali e tal, e ele está olhando para você com a cara, mas com uma cara, que parece que ele não está ali naquele país. Ele está noutra terra, ele mudou de sítio. Ele até é salvo. Mas não há gozo, não há alegria, não há prazer, o louvor está cantando e o camarada está olhando para o tempo, mexendo no telemóvel, mandando mensagem, lendo o que não devia estar lendo. Olhe para mim. Eu li uma história esses dias que me chocou assim, que mostrou como é a realidade da vida. Vocês conhecem bem a história da família Wesley. Alguns conhecem, né? John Wesley, Carlos Wesley, o fundador da metodista wesleyana, né? Eles foram grandes vencedores em meio às lutas. Se você for ver a história deles, não é? Leia, se você não leu ainda a história da família Wesley. Né? A mãe de John Wesley, se não estou em erro, ela teve quase 20 filhos. Não é? Era uma família imensa e passaram por muitas lutas mesmo. E em meio a muitas lutas, Deus os fez triunfar assim, de uma maneira... É uma história de vida muito interessante, uma história que vocês deveriam ler e conhecer. E há um hino que
o Carlos Wesley escreveu, junto com o John Wesley, né? E uma estrofe do hino diz assim: 1000 línguas eu quisera ter, para entoar louvor à tua graça e ao teu poder, meu Rei e meu Senhor. É um clássico. Ainda hoje é cantado. Poucos conhecem, mas é um clássico, né? Esse hino é um clássico. Mas o que acontece é que com esse hino aqui, as pessoas entendem, quando cantam esse hino, entendem ele errado. Quando o John Wesley diz: 1000 línguas eu queria ter. Parece que ele está dizendo: olha, eu queria ter 1000 línguas para louvar a Deus com as 1000 línguas, não é? Mas não era isso que ele estava dizendo. Ele e o seu irmão Carlos estavam numa cidade onde iam fazer uma cruzada. E na hora que eles iam pregar, iam ministrar, não é? Havia pouquíssimas pessoas ouvindo eles. Poucas pessoas estavam ouvindo eles ali. E de repente, ouviu-se um barulho, não é? Uma grande multidão vinha na rua, vindo de um evento. E quando John Wesley viu aquela multidão que vinha de um evento desportivo, acabaram de estar, não era numa partida de futebol, porque eu acho que futebol não existia naquele tempo, mas vindo de um evento esportivo qualquer. E era uma grande multidão, ao passo que na frente dele tinha um grupinho pequenininho de pessoas, né? E John Wesley disse ao seu irmão Carlos: eu desejaria ter 1000 línguas para entoar louvor ao meu Redentor. O que ele queria dizer com isso aqui? Eu quisera que as 1000 vozes que estão lá fora, entoando louvores, aquilo que não satisfaz, não traz alegria, que é uma partida, vamos colocar uma partida de futebol. Eu queria que essas vozes estivessem aqui e juntamente comigo entoassem louvores a Deus. O desejo do meu coração é que todos os crentes, todos vocês, todos nós, você que está nos ouvindo, que vocês pudessem louvar a Deus, mas louvar de coração, sabendo quem vocês são em Deus, sabendo quem Deus é na vida de vocês. Louvar o Senhor por aquilo que Ele fez, pelas bondades dEle, como está no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum sequer dos seus benefícios. Aí ele começa a enumerar os benefícios que Deus fez por ele, e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós possamos bendizer ao Senhor, que nós possamos ter alegria de estar na mesa do Senhor. Gente, você está no melhor lugar, você está no melhor sítio que se possa estar, você está sentado na mesa do Senhor. Aqui não tem alegria, aqui não tem tristeza, aqui é abundância de alegria. Alguém disse que na presença, não sei quem é que falou, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Esse texto está errado, não é assim que diz o texto. Não é na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A tristeza salta de alegria é um texto de Jó, que está falando de outra coisa, não é na presença de Deus. Mas a Bíblia fala no Salmo que diante do Senhor há abundância de alegria, alegria perpétua, quando você está na presença de Deus. No Salmo 122, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Para muitos é um sacrifício estar na casa de Deus, mas para você deveria ser um prazer, uma alegria, um gozo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que coloque isso em nós. Eu hoje disse para o Senhor, eu falei: Senhor, me dá uma palavra, que eu estava pensando em pregar domingo, não é? Eu não estava pensando que ia pregar hoje. Me dá uma palavra, mas uma palavra, que eu queria uma palavra assim de consolo, para dar para os crentes.
Eu vejo que os irmãos têm passado por muita luta. Aí estava trabalhando uma palavra para trazer domingo, né? Aí Deus começou a falar comigo nesta palavra. E talvez não é o que você queria ouvir nessa noite. Talvez você veio aqui esperando que eu dissesse: não, o seu problema vai acabar. E eu estou te dizendo que ele vai continuar. Com uma diferença: Deus está do seu lado, você tem que crer nisso. Deus vai proteger você, Deus vai livrar você, Deus vai consolar você, você vai ter a presença dEle, Deus vai te dar autoridade para dominar sobre os seus problemas e vencê-los em nome de Jesus. Aleluia. Alegre-se nessa noite, irmão. Eu queria que você se alegrasse diante do Senhor, que você regozijasse. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando lá em casa, irmão? Não precisa saber. Só de você disser, se você disser eu sou crente, eu já sei que você está passando por luta. Mas eu sei que Deus está do seu lado, Ele está na sua vida, porque é assim que tem acontecido comigo. Mas o Senhor não nos deixa que tenhamos graça para buscar ao Senhor com esta resolução no coração e dizer: Deus, eu quero te adorar. Não é isso que o Abacuque diz lá? Ainda que a figueira não floresça, e ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, entretanto eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no Deus da minha salvação, eu sei que Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar dos meus filhos. Irmão, não se renda. É a palavra que eu escrevi um pouco antes de vir para esse púlpito aqui. Em nome de Jesus, não se renda, não desista. Não pare de lutar. Você vai triunfar em nome de Jesus. Mesmo na provação mais forte da sua vida, Deus está do seu lado. Quando você começar a adorar a Deus pelas vitórias que Ele já te deu. Aleluia. Você vai ver o cuidado dEle na sua vida. Comece a adorar a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de brigar com seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos, ao invés de pronunciar palavras ruins, feias, das quais você vai se arrepender depois, coloque um louvor para tocar e comece a adorar a Deus. Comece a louvar o Senhor. Oh, aleluia, regozije-se nele. Oh, aleluia, Cristo está contigo, irmão. A sua graça te alcançou, o seu favor te alcançou. Tenha gozo no meio das provações, alegre o seu coração. Eu não sei se aqui nessa noite entrou alguém aqui que tem passado por muitas lutas e você não tem visto uma saída. Deus manda te dizer que Ele proverá um livramento. Ele vai prover um livramento na sua vida, filho. Quando você sentir muita dor, assim, você sentir uma pressão violenta, vá para os pés dEle. Comece a adorar. Comece a adorar a Deus. Regozija-se diante dEle. Só Ele pode entender as suas lágrimas. Ele vai te ajudar, certamente Ele entrará
com provisão para a sua vida. Deus proverá. Ele é o Jeová Jireh na sua vida. O Deus que provê todas as coisas. Envergonhe o inimigo em nome de Jesus. Não envergonhe Jesus, envergonhe o inimigo. Envergonhe ele. Que ele bata com a cara na porta. Que ele seja derrotado no poder do nome de Cristo. Oh, aleluia. É tempo de reconciliação, é tempo de você se posicionar em nome do Senhor. Levanta a sua cabeça, meu filho. Levanta a sua cabeça, minha filha. Deus é consigo. Ele vai te livrar, Ele vai te sustentar. Tenha gozo, tenha alegria no seu coração. Alegre-se diante do Senhor. Alabaxuriande canta sumende alabaxuri.